Muito bem, gente. Então agora estamos de volta e vamos partir para uma outra prova que eu trouxe, uma outra parte da prova, também da Polícia Civil de Alagoas, de 2012, só que aquela que acabamos de corrigir, aquele texto, foi da prova de agente. Nível superior que foi, tá? E agora eu trago um texto, uma parte da prova de escrivão de polícia, também nível superior, prova da Polícia Civil de Alagoas, de 2012. Vamos ao texto? Então vamos lá. O filme sobre a vida de Vinícius de Moraes me fez pensar sobre a necessidade que temos de recuperar a leveza. Vinícius, por exemplo, era leve, tão leve que chegava a ser leviano na gravidade de suas paixões. Tom Jobim era leve, Vinícius e Jobim eram leves e engraçados. Ser leve e engraçado era uma característica daquela geração. Você podia estar com Hélio Pellegrino, que, sendo analista, hora nenhuma nos passava a ideia de que estava analisando nossas neuroses. Não estava ali para julgar ninguém. Com isto, as crônicas refletiam a leveza da vida. Não que não houvesse drama e tragédia, mas as pessoas não eram baixo astral, nem a crônica era, como nos dias atuais, uma coisa chata e pesada. Também, com um presidente leve como Juscelino, que de tão leve vivia valsando e que botou em aviões uma cidade inteira, levando-a para o Planalto Central, com ele tudo ficava mais fácil e mais leve. Afonso Romano Santana, Tempo de Delicadeza. Muito bem. Vamos então. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens seguintes. Questão 37. Vamos a ela. Ao afirmar que o presidente Juscelino botou em aviões uma cidade inteira, o autor do texto faz uma crítica à construção de Brasília, período em que se iniciou o longo processo inflacionário vivido pelo Brasil no século passado. Gente, presta atenção. Quando Afonso Romano falou isso, que o Juscelino botou em aviões uma cidade inteira, ele não quis fazer uma crítica ao período em que se iniciou, uma crítica à construção de Brasília. Não, ao contrário, ele quis dizer que criou-se uma cidade de uma forma muito, quer dizer, ele colocou em aviões uma cidade inteira, quer dizer, projetou aquilo, colocou nos aviões engenheiros, enfim, e tudo se tornou realidade, a cidade surgiu. Então, ele não fez uma crítica à construção de Brasília, período em que se iniciou o longo processo inflacionário vivido pelo Brasil. Não, errada a 37. Muito bem. Questão 38. Deduz-se do texto que, para recuperar a leveza, é necessário estar alheio aos dramas e às tragédias. Gente, olha que questão maldosa. O aluno desatento, ele erra. Ele diz lá que as crônicas hoje, muitas vezes se tornam chatas, tamanha a dureza com que se retratam. Porque crônica é aquele texto que retrata o cotidiano. Como o nosso cotidiano é cheio de problemas, gente, de tragédias tantas vezes e tal, e a crônica reproduz, então muitas vezes ela se torna pesada, até chata, como ele diz. Mas olha o que o texto está dizendo, a questão está dizendo. Deduz-se do que o texto diz, que para recuperar a leveza é necessário estar alheio aos dramas e às tragédias. Não. A gente não pode deduzir isso do texto. Ele não deixa que nós deduzamos isso. Quer dizer, para eu ser leve, eu tenho que ficar alheio totalmente a todos os dramas e todas as tragédias? Não. É saber administrar isso. Não é? Ele fala do Tom, fala do Vinícius, que sabiam exatamente isso. Eles eram engraçados, eram leves. E ele não diz em nenhum momento que eles eram alheios aos problemas, não. Antenadíssimos, por sinal. Só que eles sabiam administrar isso, não é? Então eles se tornavam leves e engraçados por isso, porque eles sabiam administrar esse drama, essa tragédia. Então deduz-se do texto que para recuperar a leveza é necessário estar alheio a isso. Errada a número 38.
Muito bem. Questão 39. O autor do texto menciona ter tido uma motivação externa para pensar sobre o modo de enfrentar os fatos da vida. Olha bem, o autor do texto menciona ter tido uma motivação externa para pensar sobre o modo de enfrentar os fatos da vida. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma lidinha de novo para lembrar aqui, ó. O filme sobre a vida de Vinícius de Moraes me fez pensar sobre a necessidade que temos de recuperar a leveza. Pronto, a resposta está aqui, né, gente? O Afonso Romano Santana está dizendo com todas as letras a gente que o filme sobre a vida do Vinícius o fez pensar exatamente sobre essa necessidade de recuperar a leveza. Então, vamos lá. Questão 39. O autor do texto menciona ter tido uma motivação externa para pensar sobre o modo de enfrentar os fatos da vida. Sim, e a motivação externa que ele teve foi a vida, o filme que ele assistiu sobre a vida de Vinícius. Então, 39, certo, ele diz isso com todas as letras lá no primeiro parágrafo. Então, certíssima. Questão 40. Sem prejuízo para a correção gramatical ou para a coerência do texto, a oração, sendo analista, poderia ser reescrita, mantendo-se as vírgulas que a isolam, da seguinte forma: embora fosse analista. Temos que voltar ao texto e ver se nós poderíamos substituir esse sendo analista por embora fosse analista. Vamos voltar ao texto, gente. Deixa eu achar onde está esse sendo analista. Tá aqui, ó. Você podia estar com Hélio Pellegrino, que, sendo analista, hora nenhuma nos passava a ideia de que estava analisando nossas neuroses. Gente, repito, quando vier uma questão assim, que propõe uma substituição de uma palavra por outra, ou de um trecho por outro trecho, como aqui, faça assim. Leia primeiro como está no texto. Depois, leia substituindo, tá? Então, vamos ler como está de novo, ó. Você podia estar com Hélio Pellegrino, que, sendo analista, hora nenhuma nos passava a ideia de que estava analisando nossas neuroses. Agora eu vou ler como ele propõe. Você podia estar com Hélio Pellegrino, que, embora fosse analista, hora nenhuma nos passava a ideia de que estava analisando nossas neuroses. Não estava ali para julgar ninguém. Gente, sendo analista, embora fosse analista, não estava ali para... Perfeita. Além de gramaticalmente correta, não muda o sentido original. Então, vamos lá. Ele está dizendo, sem prejuízo para a correção e para a coerência, a oração, sendo analista, poderia ser reescrita mantendo-se as vírgulas que a isolam da seguinte forma, embora fosse analista. Gente, claro que eu posso trocar sendo analista por embora fosse analista. E entre vírgulas, porque eu vou trocar o sendo analista por embora fosse analista e vou manter as vírgulas. Tá bom? Número 40, correta. Ok. Questão 40, corretíssima. Vamos à questão 41. Questão 41 diz assim: os vocábulos drama e tragédia, na linha 9, remetem a uma ideia que se contrapõe à da leveza pretendida pelo autor do texto. Essa contraposição configura uma antítese de pensamentos e de sentimentos em relação à vida. Gente, quando ele usou o vocábulo drama e o vocábulo tragédia, essas duas palavras remetem a uma ideia que se contrapõe à ideia de leveza pretendida pelo autor? Sim, né, gente? Drama e tragédia se contrapõem à leveza. Essa contraposição configura uma antítese. Antítese é isso, oposição de pensamentos e de sentimentos em relação à vida. Bom, vamos só lá olhar rapidinho o trecho que fala disso, ó. Vinícius, por exemplo, era leve, tão leve que chegava a ser leviano na gravidade de suas paixões. Tom Jobim era leve, Vinícius e Jobim eram leves e engraçados. Ser leve e engraçado era uma característica daquela geração. Você podia estar com Hélio Pellegrino, que, sendo analista,
hora nenhuma nos passava a ideia de que estava analisando nossas neuroses. Não estava ali para julgar ninguém. Com isto, as crônicas refletiam a leveza da vida. Não que não houvesse drama e tragédia. Então ele quis mostrar, aí ele quis contrapor leveza a drama e tragédia. Então, questão 41, correta, não é, gente? Ok. Muito bem. Questão 42, isso. O termo leves e engraçados desempenha na oração em que se insere a mesma função sintática que mais fácil e mais leve na oração. Tudo ficava mais fácil e mais leve. Augusta, você de repente está sentadinha na sua cadeira pensando assim, Augusta, eu não lembro direito nem o que é predicativo. Gente, olha só. Você tem o sujeito, não é? Aí você tem o verbo de ligação. Aí você tem aquela qualificação para o sujeito ou um estado, porque o predicativo não é só uma qualificação, pode ser um estado de espírito, de saúde. Bom, enfim. Então eu tenho sujeito, tem verbo de ligação e tenho ali o predicativo. Vamos ver se esses elementos têm a mesma função? Vem comigo. O termo leves e engraçados desempenha na oração em que se insere a mesma função sintática que mais leve e mais fácil. Vamos lá, vamos voltar ao texto. Ó, tem que voltar, não tem jeito, gente. Ele está dizendo aqui, quer ver? Peraí. Ó, Vinícius e Jobim eram leves e engraçados. Presta atenção. Vinícius e Jobim é o sujeito. Vou colocar aqui, sujeito. Ok. Aí você tem o verbo de ligação aqui, ó. Verbo de ligação. Aí eu digo, leves e engraçados não estão qualificando Vinícius e Jobim? Sim. Não estão dentro do predicado qualificando o sujeito? Sim. Então, repito, Tom e Vinícius ali, Jobim e Vinícius são o sujeito. Depois eu tenho o verbo de ligação, eram. Depois eu tenho leves e engraçados, dois elementos que estão qualificando o sujeito, Tom e Vinícius, e estão no predicado. A isso aí damos o nome de predicativo do sujeito. Então deixa eu escrever. Leves e engraçados, predicativo do sujeito. Ok. Muito bem. Agora o outro, tá aqui, quer ver? Nessa frase, ó. Também com um presidente leve como Juscelino, que de tão leve vivia valsando e que botou em aviões uma cidade inteira, levando-a para o Planalto Central, com ele tudo ficava mais leve e mais fácil. Presta atenção. Tudo aqui é o sujeito. Ok. Ficava, gente, é o verbo de ligação. Ok. E aí, mais fácil e mais leve não está qualificando tudo? Sim. Então, mais fácil e mais leve é predicativo do sujeito também. Predicativo do sujeito. Então, repito, voltando lá, ó. Leves e engraçados é predicativo do sujeito Tom e Vinícius. E lá na frente, mais fácil e mais leve é predicativo do sujeito tudo. Então, está pronta a nossa questão. Ele diz que o termo leves e engraçados desempenha na oração em que se insere a mesma função sintática que mais fácil e mais leve. Na oração, tudo ficava mais leve e mais fácil. Sim, correta. Os dois, vamos só colocar aqui, os dois são predicativo do sujeito. Pronto. Ok. Muito bem. Questão 43. A expressão nos dias atuais pode ser substituída, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, por atualmente. Vamos voltar ao texto para procurar e vamos substituir. Espera aí. Está aqui, ó. Não que não houvesse drama e tragédia, mas as pessoas não eram baixo astral, nem a crônica era, como nos dias atuais, uma coisa chata e pesada. Então vamos substituir. Não que não houvesse drama e tragédia, mas as pessoas não eram baixo astral,
nem a crônica era como atualmente, ó, você troca nos dias atuais, como atualmente, uma coisa chata e pesada. Veja bem, ele está me dizendo o seguinte, que a expressão nos dias atuais pode ser substituída sem prejuízo da correção e do sentido por atualmente. Sim, claro que podemos, sem problemas. Muito bem. Questão 44. Da leitura do trecho, também com um presidente leve como Juscelino, depreende-se que o texto foi reescrito durante o governo de JK. Olha bem, da leitura do trecho, também com um presidente leve como Juscelino, depreende-se que o texto foi escrito durante o governo de JK. Gente, só porque ele falou também com um presidente leve como Juscelino, isso aí já nos faz pensar que esse texto foi escrito durante o governo do JK? Claro que não, nada a ver, não é? Errada a 44. Muito bem. Vamos à questão 45. Na linha 14, a expressão com ele, empregada como recurso expressivo de repetição, pode ser suprimida do período, sem prejuízo sintático ou semântico para o texto. Então, vamos ver se eu posso tirar aquele com ele lá do texto. Ó. Tá aqui, ó, gente, bem nesse pedacinho. Ó. Também, tem que ler tudo, não leia só. Deixa eu dizer isso para você. Quando a banca disser assim, linha tal, não se contente só com a linha tal. Pegue pelo menos o período todo em que aquele trechinho está. Né? Leia a frase toda. Isso ajuda muito ao aluno na hora de perceber se ali existe um erro ou não, se ele pode tirar aquele termo ou não. Aqui, por exemplo, eu só vou perceber se eu posso tirar o com ele sem alterar o sentido, sem ficar errado, se eu ler o período todo. Então vamos ler todo comigo. Ó. Também, com um presidente leve como Juscelino, que de tão leve vivia valsando e que botou em aviões uma cidade inteira, levando-a para o Planalto Central, com ele tudo ficava mais fácil e mais leve. É esse aqui, ó. Agora eu vou ler tirando com ele. Também, com um presidente leve como Juscelino, que de tão leve vivia valsando e que botou em aviões uma cidade inteira, levando-a para o Planalto Central, tudo ficava mais fácil e mais leve. Gente, eu posso tirar o com ele? Posso. Sabe por que eu posso? Porque eu já usei o com ele lá em cima, eu não. O autor, ele já tinha usado com ele. Esse outro com ele nada mais era que uma repetição. Olha aqui onde ele tinha usado, ó. Também com um presidente. Com um presidente é o mesmo que com ele. Então ele tira esse com ele aqui, porque eu já sei, ó, com um presidente leve como Juscelino, que de tão leve vivia valsando e que botou em aviões uma cidade inteira, levando-a para o Planalto Central, tudo ficava mais leve. Eu não preciso repetir esse com ele, fica até feio. Na minha opinião, fica até feia essa repetição, totalmente desnecessária. Então, a questão 45 fala isso. A expressão com ele, empregada como recurso expressivo de repetição, e é mesmo, pode ser suprimida do período sem prejuízo sintático ou semântico para o texto. Sim, claro que sim. Eu posso tirar e fica uma maravilha. Pode ser suprimida, sim. Muito bem. Agora, vejam só. Considerando um exemplo de memorando, eu nem pus, gente, nem saiu aí o exemplo do memorando, porque, na verdade, não interessava muito. Você vai ver que dá para fazer as questões que eu coloquei para vocês, e eu trouxe, então, agora, até a questão 50, questões de redação oficial, não é? As bancas têm cobrado muito redação oficial, e muitas vezes, quando o aluno vê isso no edital, ele acha que ele vai ter que fazer uma redação oficial na hora da prova, ele vai ter que redigir um memorando ou um ofício. Não, gente, não é isso, eu já expliquei. Quando a banca coloca no edital redação oficial, ela cobrará do candidato conhecimentos sobre redação oficial. Você vai ter que saber qual o pronome usado para um documento endereçado a tal autoridade assim, assim. Se é Vossa Excelência, se é Vossa Senhoria. Qual o vocativo correto, se é senhor não sei o quê.
como faço o fecho de um documento tal, como faço o cabeçalho do documento tal. É isso que a banca cobra. Você não vai ter que redigir memorando nem ofício nenhum. E por onde eu estudo isso? Gente, todas as bancas se baseiam no Manual de Redação da Presidência da República. Todas. Inclusive CESP-UNB. E quando ela coloca as questões de redação oficial, ela até põe assim, quer ver? Muitas vezes ela põe assim, baseado no Manual de Redação da Presidência da República. Quer dizer, por onde você vai estudar isso? Pelo Manual de Redação da Presidência da República. Já expliquei isso. Coloque lá no Google, procure o manual, ele vai dar o manual para você. O manual tem 500 folhas, mas para você não interessam aquelas 500 páginas. Você só tem que estudar até a página 27, que é exatamente até onde a banca trabalha a redação oficial. Memorando, ofício, parecer, quais as características da redação oficial, né, como deve ser qual a linguagem que você deve usar numa redação oficial, enfim. Então, vamos responder essas questões que eu tirei da prova sobre redação oficial, tá bom? Então, vamos lá. Questão 46 diz assim: no campo de endereçamento de um envelope utilizado para encaminhamento do documento apresentado, deve constar a expressão ao senhor, quer dizer, quando você vai preencher o envelope, né, de um documento que você vai endereçar a uma autoridade, nesse envelope deve constar a expressão ao senhor fulano de tal. Aí você vai dizer qual é o cargo dele, não é? Se é diretor de não sei o quê, vice-presidente de não sei o quê. Então, certa a 46. Deve constar do envelope. Certa. Ok? Questão 47. Ah, essa questão é que é para anular, gente. Podem tirar aí, finjam que ela nem está aí, tá bom? Vamos adiante. 48. A forma de tratamento, Vossa Excelência, deve ser substituída por Ilustríssimo Senhor, substituindo-se ainda a preposição a, que antecede o ao. Gente, presta atenção. Isso aí, havia, na verdade, um trecho, né, de um documento, e sobre esse trecho ele criava essa questão. Só que nós nem precisamos do trecho do documento para responder essa questão. Gente, ó, a forma de tratamento Vossa Excelência deveria ser substituída por Ilustríssimo Senhor? Claro que não, gente. Aliás, essa história de digníssimo não sei das quantas, isso tudo hoje está ultrapassado, porque subentende-se o quê? Se aquela pessoa está ocupando aquele cargo de importância, por exemplo, o mínimo que se pode esperar dela é que ela seja digna. Por isso que eles não exigem mais essa história de digníssimo. E aí a gente até brinca, né? Meu Deus, então é bom tirar esse digníssimo mesmo. Porque, infelizmente, né, gente? Tantos não são dignos, não é? Então, enfim. Então eu deveria trocar o Vossa Excelência por digníssimo, por Ilustríssimo Senhor? Também não. Errada a questão 48. Então vamos a ela. Errada. Muito bem. Questão 49. Para atender à exigência de impessoalidade na redação oficial, não se deve indicar o nome do signatário, bastando constar no documento a assinatura seguida imediatamente da indicação do cargo do remetente? Não, errada. Para atender, o nome tem que estar lá, fulano de tal, não é? Então, errada. Muito bem. Questão 50. O fecho, cordialmente, é adequado ao memorando, por expressar polidez e distinção. Gente, presta atenção. Cordialmente, realmente expressa polidez e distinção. Só que você não deve fechar o documento com cordialmente. Deixa eu explicar para você. Você vai usar atenciosamente e respeitosamente. Quando você vai endereçar um documento a uma autoridade, a um funcionário, por exemplo, que seja da mesma, né, que esteja no mesmo
ponto lá, na mesma hierarquia, você usa só atenciosamente. Quando você endereça o documento a um funcionário superior a você, que está em posição superior na hierarquia, aí você deve fechar com respeitosamente. Então a gente acha até graça, né? Quer dizer que se o funcionário ali estiver no mesmo patamar que você, basta atenção. Se ele for um funcionário acima de você, aí sim você deve respeito. Então a gente acha até graça em algumas coisas, mas é isso. Então, se você vai endereçar um documento a você é diretor disso, o outro é diretor também, vocês estão no mesmo, você usa atenciosamente. Se você vai endereçar a um funcionário que está acima de você, não é? Você é um diretor, ele é um superintendente, enfim. Aí, respeitosamente. A ele que está superior, você deve respeito. Enfim, então, nada de fecho com cordialmente. Errada a número 50. Bom, e aí, nós fechamos as nossas 50 questões de hoje. Eu vou puxar uma tela branca para mostrar, aproveitar os minutos que nós temos ainda, para mostrar uma coisa a você, tá bom? Então vamos comigo. Vamos lá. Se eu dou essa frase para você, Se eu dou essa frase para você, deu-se ao jovem as tarefas mais simples. Eu pergunto a você, você marcaria esta frase como certa ou como errada? Deu-se ao mais jovem as tarefas mais simples. Augusta, eu acho que está certa. Deu-se ao mais jovem as tarefas mais simples. Não, não está. Cuidado com isso. Jovem aí está no singular, mas não é sujeito. Veja que existe uma preposição a aí, ao jovem. Só de olhar essa preposição a, você já sabe que não é sujeito. Na língua portuguesa, nós não temos sujeito preposicionado, gente. Então, o sujeito aí é as tarefas mais simples? É. Quando eu digo deu-se ao jovem as tarefas mais simples, eu estou dizendo as tarefas mais simples foi dada ao jovem. E é mesmo, está errado, erro de concordância. O certo é, as tarefas mais simples foram dadas ao jovem. As tarefas mais simples foram dadas. As tarefas mais simples é o sujeito dessa oração? É. Está no plural? Sim. Então, como tem que ficar o verbo? O verbo não tem que concordar com o sujeito? Sim. Então, se o sujeito é plural, há que se usar o verbo no plural. Então, vem comigo, vamos consertar? Ó, as tarefas mais simples. Isso aqui é o sujeito. Se esse sujeito está no plural, ó, tarefas, o verbo tem que ficar no plural, gente. Deram-se ao jovem, agora sim, deram-se. Gente, isso aqui é uma voz passiva sintética. Se é uma voz passiva sintética, como você classifica este ser? Pronome apassivador. Muito cuidado. Então, primeiro passo, quando você encontra uma frase como essa, na minha opinião, para você não errar, o primeiro passo é tentar mudar. Deu-se ao mais jovem as tarefas mais simples. Peraí, deixa eu mudar. Então, as tarefas mais simples foi dada? Não, peraí, isso aí está errado. Sim, as tarefas mais simples foram dadas. As tarefas mais simples é sujeito? É. Está no plural? Sim. Então, o verbo tem que ficar no plural. Deram-se ao jovem as tarefas mais simples. Gente, esse erro é aquele erro clássico que está em todas as gramáticas. Aluga-se casas. Por que está errado? Porque quando eu digo aluga-se casas, eu estou dizendo casas é alugada. Casas é o sujeito? É. Está no plural? Sim. Então tem que ser alugam-se casas. Deu para entender? Agora precisa ser de vendedores, porque de vendedores não é sujeito e não é por causa dessa preposição de. Então, mesmo que vendedores esteja no plural, há que se usar o verbo no singular. Precisa-se
de vendedores. Se você escrever precisam-se de vendedores, você errou feio. Tá bom, gente? Bom, beijo grande, até a próxima. Faça uma revisão muito boa dessas questões, que nós vimos muita coisa interessante aqui. Tá bom? Grande beijo, até lá.